Boa noite a todos. É com grande alegria que eu posso dizer que hoje voltamos a transmitir a nossa pregação, os louvores que vão ser conduzidos pelo Ministério da nossa igreja de louvor. Estamos transmitindo do nosso prédio, né? Então, vamos voltar a fazer isso aqui, até para tentar aproximar mais os irmãos do nosso prédio. Como já temos falado várias vezes, sabemos que esse prédio nada é em si, mas a representação que damos a ele, o fato de estarmos aqui durante tantos anos, semanalmente, servindo ao Senhor, faz com que este local acabe se tornando um local carinhoso ou de memória carinhosa por todos nós. Então, estou muito alegre, irmãos, porque hoje eu tenho também a presença de uma equipe aqui para me auxiliar para a glória de Deus. Eu quero convidá-los, então, a sentarem, tá bom, aí, junto à família, ou no sofá, ou junto à mesa, mas que vocês possam juntos, agora, ouvir a palavra de Deus, cantada, orada, pregada. Eu vou ficar olhando aqui para o lado sempre, porque eu tenho que tentar acompanhar como vocês estão tendo a recepção, tá bom, do sinal. Os comentários foram desligados para que não fique em cima da imagem, tá bom, de quem estiver aqui à frente, ou o pastor, ou os irmãos do Ministério de Música, mas eu sei que já temos aí 13 irmãos online. Então eu não sei bem agora quem é quem, mas irmãos de Sião, que Deus esteja abençoando vocês. Irmãos que estejam nos assistindo de outra denominação ou das nossas mesmas igrejas co-irmãs, queremos deixar um grande abraço para você. Para iniciarmos com a nossa transmissão, eu quero convidá-los, por gentileza, a lerem comigo o Salmo de número 65. Salmo de número 65. Vamos lá? Então se aproxime aí, tá bom? Pare de fazer atividades paralelas à nossa programação e vamos então ler a palavra de Deus no Salmo de número 65. Ao mestre de canto de Davi, cântico. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens, por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproxima de ti, para que assista nos teus atos. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos responde em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingindo de poder, que aplica o rugir dos mares, o ruído das tuas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do oriente e do ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de águas. Preparas o cereal, porque para isso a dispões. Regando-lhes os sulcos, aplanando-lhes as leivas, tu a amoleces com chuviscos e lhes abençoa a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Destilam sobre as passagens ou pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Então é um salmo de agradecimento ao Senhor, como podemos ver aqui, pelo Senhor sempre prover a chuva para que haja pasto, os animais possam ter o que comer e assim as pessoas possam viver do leite, da carne, do produto animal, mas também do produto que vem da terra diretamente. Bom, na nossa cultura, o milho, o feijão. Então, louvemos ao Senhor como o salmista está louvando, porque o Senhor sempre cuida de nós. Então, que Deus esteja abençoando. Somos agora um número de 21 pessoas online. Pensando aí nesses 21, cada um aí com 4 pessoas. Então, nós temos talvez umas 84 pessoas nos observando, nos assistindo.
Queremos, como já falamos, dar o nosso abraço a você e convidá-lo para nessa noite louvarmos o nome do Senhor e também engrandecê-lo através da atenção dada à sua palavra. Vamos orar para que o Senhor nos guie nesta noite nos louvores, mas também na meditação da sua palavra. Então, oremos. Senhor, eu sou grato a Ti pela oportunidade que temos de voltar a transmitir aqui desse espaço. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado do Teu povo. Te agradecemos, Senhor, por todos aqueles que estão nos assistindo agora online, mas também por aqueles que posteriormente estarão nos acompanhando, assistindo no nosso canal do YouTube. Eu peço a Tua bênção sobre a vida de cada um deles, sejam Teus servos ou não, mas rogamos, Pai, que o Senhor esteja conduzindo a vida deles. Aqueles que são Teus servos, torna-nos mais semelhantes a Cristo Jesus. Aqueles que ainda não são, dá-lhes a compreensão da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo ilumine os olhos deles, o coração, para que eles entendam e, entendendo, creiam para a Tua glória. Então fica conosco nesta noite de domingo, primeiro domingo de junho. Obrigado porque o Senhor tem estado conosco até o meio deste ano. Continua nos abençoando e nos guiando. Somos totalmente carentes de Ti. Nos abençoa. Eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, que o Senhor esteja abençoando. Hoje a gente vai fazer um pouco diferente a dinâmica, tá bem? Eu já quero conduzir vocês para o texto da meditação e no término, tá bom? Eu chamo os irmãos do grupo de louvor do nosso Ministério de Música para nos ajudar, tá bom? A conduzir alguns cânticos para o louvor do nome do Senhor Jesus Cristo, mas também que edifiquem a sua igreja. Já tendo lido o Salmo número 65, nós queremos então convidar você para ir até o livro de Filipenses. Vamos lá comigo, Filipenses, capítulo de número 4, bom, com certa expectativa. Nós estamos encerrando a meditação do livro de Filipenses, bom, e esperamos, rever os irmãos o quanto antes possível, tomando as devidas precauções com a liberação do nosso governo, em testemunho à sociedade, né? Essa nossa obediência, esse nosso comportamento, mas também na dependência de Deus. Queremos, irmãos, sim, o quanto antes podemos estar juntos para louvarmos o Senhor e ouvirmos a palavra de Deus nesse local que nós temos reservado para cultuar o nome de Deus. Mas enquanto isso não acontece, que nós sigamos nas nossas transmissões. Vamos então para Filipenses capítulo 4. Vamos ler, por gentileza, do versículo número 14 até o versículo de número 20. Por um fiozinho a gente não encerra hoje, tá bom, a nossa exposição do livro de Filipenses. Vamos então ler o livro de Filipenses agora e lendo, tá bom, nós passaremos a reflexão. Vamos lá, Filipenses capítulo 4, versículo 14 diz: Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também, vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2 vezes o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure um donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente para o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos fazer mais uma oração, pedindo que o Senhor nos guie na reflexão da sua palavra. Somos gratos, Senhor, pela oportunidade de estudar a carta aos Filipenses nesse período. Que o Senhor nos abençoe no término dessa reflexão e que saiamos mais sábios, mais santos, mais temerosos, mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo através da reflexão da Tua Palavra Santa.
nos abençoa em todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O apóstolo Paulo, então, quando inicia esse texto, ele nos está iniciando ou nos conduzindo a refletir sobre a gratidão que nós devemos dar a Deus. Sobre gratidão, relendo alguns livros essa semana, encontrei uma frase bem interessante. Diz que nós costumamos enviar flores mais em velórios, em dias de finados, aos mortos do que aos vivos. Costumamos dar mais flores aos mortos do que aos vivos, porque o remorso é mais fácil de lidar do que a gratidão. Frase forte, né? Essa frase é de Anne Frank, foi uma jovem que faleceu durante o período da Segunda Guerra Mundial. Então, ela mostrando que as pessoas muitas vezes têm mais dificuldade de expressar gratidão. Ele diz, repetindo a frase, as pessoas enviam mais flores aos mortos do que aos vivos, porque o remorso é mais fácil de lidar do que a gratidão. Então, com essa frase, eu quero chamar a sua atenção para pensar nisso. O término dessa carta que o apóstolo Paulo está escrevendo, assim como várias outras que ele escreve, ele começa a nos conduzir para uma série de agradecimentos, tanto a pessoas, quanto principalmente louvando ao Senhor por tudo aquilo que Deus, o nosso Deus, tem feito na vida dele. E é justamente isso que ele nos prepara fazendo aqui, tá bom? Essa finalização da carta aos Filipenses. Então vamos lá. Quando Paulo diz, todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação, ele está chamando a nossa reflexão, a nossa lembrança daquilo que ele havia mencionado e refletimos no domingo passado à noite. Foi uma transmissão um pouco conturbada, né? Mas conseguimos passar e estamos aqui em uma nova transmissão. Mas vamos lá, comentários à parte. Paulo, então, nos versículos 10 até o 13, ele mostra como ele tem experimentado, crescido, se conscientizado daquilo que acontece com ele quando ele passa por tribulações, quando ele passa por necessidades. Então, ele mostrou qual é o comportamento dele. Agora, aqui, a partir do versículo 14, ele diz qual deve ser o comportamento da igreja diante do sofrimento de outros cristãos, diante do sofrimento de missionários, diante do sofrimento de sua liderança. É bem interessante como o apóstolo Paulo fala aqui. Ele diz que ele passa por sofrimento, mas o apóstolo Paulo não vem nos falar de que ele passa por sofrimentos como se o sofrimento fosse uma coisa boa, no sentido de que ele busca o sofrimento simplesmente pelo sofrer. Não é isso que o apóstolo Paulo fala. Ele diz, se estamos com Cristo, é lógico que vamos sofrer nesse mundo, que devemos estar preparados para lidar com as situações mais adversas possíveis, mas curiosamente, a partir do versículo 14, ele chama a atenção para que a igreja de Cristo esteja alerta para com aqueles que estão sofrendo. Então, os que sofrem devem ter a consciência de que eles estão passando por dificuldades e todas as coisas estão nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso, que nos ama e que sempre está conosco. Isso sempre deve estar na nossa mente, isso sempre deve estar conosco aqui. Tudo bom? É o que nós estamos vendo. Contudo, o apóstolo Paulo fala, junto com a conscientização, o trabalho que cada um de nós tem que fazer para que aprenda a lidar com o sofrimento, ele também chama a atenção no versículo 14, como aqueles que não estão sofrendo, digamos assim, podem se comportar com aqueles que estão sofrendo. Ou pessoas que estão sofrendo em níveis diferentes, possam se ajudar mutuamente. Então, esse trecho que nós estamos trabalhando, ele vai nos falar sobre o poder do agradecimento. O que é que o agradecimento pode fazer em relação à minha vida e à sua vida? O que o agradecimento pode fazer na nossa vida para com o nosso Deus? São para lições como essas que o apóstolo Paulo nos chama a atenção a partir do versículo número 14, o poder do agradecimento. Como é importante saber agradecer às pessoas e saber agradecer a Deus. Lembra da frase de Anne Frank? As pessoas enviam mais flores aos mortos do que aos vivos, porque é mais fácil lidar com o remorso do que lidar com a gratidão. Muitas vezes nós somos tão ingratos para com aqueles que estão nos ajudando, somos ingratos para com o Senhor nosso Deus,
Então devemos aprender o poder da gratidão nessa noite. O versículo 14 nos conduziu a isso. O apóstolo Paulo, a partir do versículo 15, ele vem falar um pouco mais sobre como ele é grato a Deus por ele estar passando com Cristo pelas dificuldades, mas ele também é grato a Deus porque havia uma igreja, pelo menos uma igreja, o ajudando nesse período em que ele está sofrendo. Ele é grato ao Senhor porque está sob o controle de todas as coisas, inclusive sobre a dor dele, mas também sobre o refrigério que Paulo precisa para poder passar por essa caminhada, por essa dor. Sobre a questão do sofrimento, nós devemos aprender, sim, que o sofrimento faz parte da vida humana desde que o pecado entrou. De que o sofrimento é uma parte das disciplinas que nós aprendemos como discípulos de Cristo. Lembrando uma advertência que o apóstolo Paulo dá, junto com Barnabé, em Atos, capítulo de número 14, versículo de número 22, nós devemos nos conscientizar disso. O sofrimento virá. Então vamos aprender a lidar mais com o sofrimento. Atos 14, 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não que seja um mandamento sofrer, mas o fato é, aqueles que são amados por Deus e amam a Deus, o mundo os ignora, o mundo os persegue, o mundo não os compreende. É algo que faz parte da caminhada dos antigos cristãos e é algo que faz parte também na minha e na sua vida. Isso pode acontecer em níveis diferentes, mas o sofrimento vem naturalmente por causa do pecado hoje e o sofrimento também virá às nossas vidas porque somos de Cristo e o mundo não nos compreende. Satanás não está contente com aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Então, nós devemos, não apenas deveríamos, mas devemos lutar contra a nossa inclinação pecaminosa. E isso vai trazer para mim e para você sofrimento. Está vendo? Pois é, não tem como você fugir do sofrimento. Não tem como você fugir. Mas a lição hoje não é essa. A lição hoje é o poder do agradecimento. Então o apóstolo Paulo falou, como mencionamos, dos versículos 10 a 13, como ele tem aprendido a lidar com o sofrimento. A partir do versículo 14, ele fala que o que o ajudou muito a passar pelo sofrimento foi saber que a igreja de Filipos estava o ajudando. Então, gratidão é o que Paulo expressa aqui. É algo que faz com que Paulo possa, no momento da sua dificuldade, da sua tribulação, lembrar: eu estou aqui, mas eu não estou sozinho. Leiamos o versículo 15. E sabeis também, vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Paulo vai usar para ele expressar a gratidão dele aos filipenses um pouco da linguagem bancária, mas também um pouco da linguagem do culto. Então, como ele menciona aqui que aquela igreja se associou com ele para dar e para receber, ele vai usando um pouco aquela ideia de crédito e débito, ou crédito e recompensa, ou algo que você poupou e agora você pode tomar. Então aquilo que eles estavam dando a Paulo é como um depósito que eles estavam fazendo em um determinado banco, digamos assim. E aquilo vai correndo juros, e eles estavam recebendo juros, digamos assim, daquilo que eles estavam investindo na vida de Paulo no reino de Deus. Embora a expressão seja bancária, embora haja sim, dentro do que Paulo está dizendo, a ajuda financeira que os filipenses estão prestando a ele, mas ele está falando de algo muito maior em relação a dar e a receber. Ele está mostrando onde o coração das pessoas estão, porque o que elas têm de mais importante, elas estão depositando diante de Deus. Isso envolve, sim, a questão de dinheiro, a questão financeira, mas também o doar-se a Deus, o investir a sua vida em Deus. É isso que ele vem mostrando. Ele está se doando para Deus, e Deus maravilhosamente
Não como Paulo estivesse pagando por algo e agora Deus está devolvendo a Paulo, mas graciosamente, quando aquela igreja e Paulo estavam se depositando nas mãos de Deus pela misericórdia do Senhor para que o evangelho avançasse, a cidade de Filipos ela acabou se tornando um ponto missionário para alcançar boa parte da Europa daquele lado do mundo. Outra parte seria em Roma. Outra parte seria através de Filipos. Então, quando eles estavam investindo a sua vida nas mãos de Deus, tudo aquilo que eles estavam fazendo não passava desapercebido diante dos olhos do nosso Deus. As pessoas que mais fizeram para Deus nesse mundo foram as pessoas que mais olharam para a eternidade. Essa foi uma frase que eu revi essa semana, que eu já conhecia. As pessoas que mais fizeram nesse mundo foram as pessoas que mais olharam para a eternidade. O chamado que o apóstolo Paulo faz aqui a nós, através do exemplo que ele percebe na igreja de Filipos, é como nós estamos dirigindo a nossa vida, como nós estamos administrando tudo o que nosso Senhor nos dá. Quando nós pensamos logo na palavra administração, talvez venha na sua cabeça mais a questão financeira. Ela está envolvida, mas há algo maior do que a questão financeira. Lembra que tudo o que você tem é dádiva do Senhor. Não apenas a questão financeira, mas os seus talentos, o seu tempo, as pessoas que graciosamente Deus colocou na sua vida, seus pais, seu cônjuge, ou seu namorado, o seu noivo, ou sua noiva, os seus filhos, seus irmãos. Então Deus graciosamente Ele tem dado a você. O que você tem feito com aquilo que Deus tem concedido a você? Consagre aos pés do Senhor. Deposite nas mãos do Senhor. Que você reconheça que você está aqui para servir ao Senhor. E usando essa linguagem, então, que Paulo aplica aqui, que aquela igreja se associou com ele no tocante a dar e receber, é porque eles estavam plantando para a eternidade e eles estavam colhendo já nesse mundo, mas a colheita maior, a colheita final, viria na eternidade. O que você está fazendo com o seu tempo? O que você está fazendo com os seus talentos? O que você está fazendo com a sua vida financeira? Aquela igreja então se associou com Paulo e Paulo mostra toda essa dinâmica. Bom, toda essa dinâmica. Pensando um pouco na minha e na sua vida, vejamos como nós temos usado o nosso tempo. Temos usado o nosso tempo para aprender mais de Deus, para ler mais livros cristãos, para fazermos o nosso tempo devocional. O que as pessoas mais reclamavam que não tinha antes da quarentena, talvez seja aquilo que você mais tem desperdiçado ainda durante a quarentena, que é tempo. Como você tem usado esse tempo? Com as pessoas ao seu redor, com a palavra de Deus e buscando ao Senhor em oração. Nós queremos grandes colheitas? Pois é, precisamos fazer grande investimento. Queremos ver a nossa igreja mudada? Devemos depositar diante de Deus mais tempo em oração. Queremos ver a nossa igreja sendo edificada para a glória de Deus? Precisamos depositar mais o nosso talento como professores, como administradores, como construtores, como pessoas que sabem lidar melhor com pessoas, sejam crianças, sejam jovens, sejam adultos. Nós queremos resultado, mas nós não queremos o trabalho. O apóstolo Paulo fala que aquela igreja estava recebendo bênção de Deus porque eles estavam investindo em um homem, um missionário, na obra de Deus. Essa é a linguagem bancária aqui. Mas eu volto a dizer, não como forma de pagarmos pela nossa salvação, mas como maneira de louvarmos ao Senhor, sermos úteis para a glória de Deus no tempo que nós temos aqui. O texto continua nos falando no versículo 16. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2 vezes o bastante para as minhas necessidades. Eu volto a mencionar aquele primeiro ponto. O apóstolo Paulo, ele tinha se habituado, ele tinha se conscientizado de que mais cedo ou mais tarde o sofrimento bate na porta de todo mundo. Mas ao mesmo tempo, sabendo que esse sofrimento virá, ele sabe que a boa mão do nosso Deus iria conduzi-lo.
iria trazer refrigério para ele, ou de maneira sobrenatural, nos dando uma tranquilidade, ou às vezes através de um tapa no ombro, de um aperto de mão, ou então de uma frase que você pode enviar para uma pessoa, ou mesmo falar. Então, em lugar de falarmos hoje sobre a teologia do sofrimento, queremos falar nessa noite sobre a teologia do agradecimento. Foi agradecendo, reconhecendo o que Deus estava fazendo, que Paulo estava se capacitando, não apenas para passar por aquela tribulação, mas para saber que ele deve sair daquela tribulação mudado, transformado na presença do nosso Deus. O texto então segue para nós. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Mais uma vez ele utiliza da linguagem bancária. Aquela igreja diante de Deus era uma grande igreja ou um grupo de pessoas que era abençoado por Deus, mas não era tanto porque eles estavam recebendo. Eles eram abençoados porque eles estavam se doando. Isso te lembra alguma coisa? Toda a carta acaba apontando para o exemplo de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 até o 11. Que Cristo não usou de forma egoísta, Deus, homem encarnado, ele não usou de forma egoísta os seus atributos de maneira a satisfazer a sua natureza humana, mas ele se humilhou na presença de Deus. Ele deixou de ser usado para a glória de Deus Pai. Então, que coisa interessante, ele está mostrando aqui que o que interessa a ele em si não é o fruto que ele tem recebido, mas que aquelas pessoas possam aprender a servir, a crescer, a fazer o que agrada a Deus. Então, pegando a linguagem bancária, eles eram uma igreja que eram abençoados por Deus, porque eles se esvaziavam de seu egoísmo, porque eles se esvaziavam de sua vanglória e buscavam a glória daquele que deve ser verdadeiramente louvado e adorado. Então, diante de Deus, o crédito daquela igreja era grande, porque eles sabiam que agindo da maneira de Deus, muitas vezes trazendo para eles também limitações, o Senhor estava abençoando a vida deles. A linguagem bancária é bem interessante aqui, quanto à questão de poupança, quanto à questão de depositar e de ter rendimentos para a glória de Deus. Não podemos deixar de passar por esse texto e lembrar da parábola do rico. O homem que, segundo os dizeres do nosso Senhor Jesus Cristo, ele teve uma boa colheita, ele então pensou em derrubar os seus celeiros e construir celeiros maiores para ele juntar mais riqueza. E a chamada de Deus para ele foi: louco, o que você está fazendo? Bom, porque o que ele estava juntando, para quem estava juntando, por que estava juntando. Então, se você não se conscientizar de que aquilo que você tem recebido, você o tem para ser usado para a glória de Deus, você não está investindo da maneira que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Investir para a glória de Deus, doar a si, doar o que você é, doar o que você tem para a glória de Deus, para que você assim possa melhor usufruir até mesmo daquilo que você tem para a glória de Deus. Paulo então nos deixa aqui apresentando agora, saindo um pouco da linguagem bancária, ele nos chama a atenção agora para a linguagem do culto do Antigo Testamento. Aquela doação da igreja de Filipos, que poderia ser em mantimentos não perecíveis da sua época, que poderia ser na questão financeira, mas que também era na questão de eles doarem-se, de preocuparem-se com alguém que estava preso, como o apóstolo Paulo. Toda essa doação da parte deles, Paulo agora descreve uma linguagem de culto. É o que nós percebemos no versículo de número 18. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio da vossa parte. Olha só como Paulo descreve aqui o que eles têm feito para a glória de Deus. Toda a dedicação que aquela igreja tem tido em investir em um homem, em um missionário, em uma causa, na expansão do Evangelho. O que eles têm feito, como Deus tem visto
toda essa dedicação, essa renúncia, essa abnegação, esse cuidado com o próximo. Paulo, agradecendo a Deus pelo que eles têm feito, agora olha para eles e diz: olha, o que vocês estão fazendo está sendo reconhecido da parte de Deus como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Eu volto a dizer, tem a questão financeira envolvida? Tem. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que simplesmente chegar ali e mandar uma oferta para Paulo. Há uma certa ideia de cumplicidade, de parceria, de levar ombro a ombro junto aquilo que deve ser feito para a glória de Deus. Da maneira que, se às vezes alguém está desanimado, está caindo, está fraquejando, a gente vai lá e tenta dividir o peso dos ombros para que assim ninguém esteja caindo, esteja perdendo o ânimo e fique largado no meio do caminho. Então, tudo que aquela igreja tem feito diante de Deus, vamos lá, está com aroma suave. Vocês talvez possam lembrar, mais ou menos há umas 3 semanas atrás, quando nós estávamos expondo o texto de Filipenses 4, versículo 2 ao versículo de número 3, aroma suave está nos lembrando o nome da irmã Evódia. Pois é, a Evódia, lá do capítulo 4, versículo 2, o seu nome é um nome que relembra um pouco a questão do sacrifício. Como aquela amizade desfeita poderia louvar a Deus, levando as narinas de Deus, usando uma figura, para mostrar o contentamento de Deus. Não que Deus tenha narinas, mas para mostrar o contentamento de Deus com aquilo que os seus servos fazem. Aquela amizade de Evódia, ele sente que deveria ser restaurado. E aqui, lembrando essa ideia de sacrifício, o apóstolo Paulo diz: nós não sacrificamos mais cordeiros, nós não imolamos mais novilhos, não apresentamos mais a Deus pombinhos ou a novilha mais perfeita que tivermos, mas existe uma outra forma de cultuarmos a Deus. O apóstolo Paulo apresenta uma em Romanos 12, versículo 1 e 2, que é a transformação diária que nós passamos. E Paulo mostra uma outra forma agora em Filipenses capítulo 4, versículo de número 18. O nosso comprometimento para com Deus, de dedicarmos a nossa vida, o nosso tempo, o nosso talento, as nossas finanças, tudo o que nós somos, ao apresentarmos a Deus, nos associando com a obra missionária, nos associando com a obra evangelística, nos associando com a obra de edificação da vida de pessoas, Deus recebe isso na presença dele como um aroma suave. E o texto usa 3 descrições para mostrar o quanto é importante aquilo que a igreja de Filipos estava fazendo para com Paulo, mas também como Paulo mostra a gratidão dele. Porque quando Paulo viu aqueles mantimentos chegando, ou aquela ajuda chegando até Epafrodito, sim, há aquela ideia de que Paulo teria agora com o que comer, ou com o que pagar uma determinada conta, ou com o que se vestir. Mas o mais importante é quando Paulo via aquela oferta chegando para ele via compromisso. Ele via associação de pessoas que podiam até ter opiniões diferentes, mas que estavam unidas juntas em uma causa única: louvar a Deus através da pregação do Evangelho, ajudar a obra missionária, ajudar a que pessoas possam ouvir a palavra de Deus e possam ser transformadas pela palavra desse Deus tão maravilhoso. Então Paulo não via apenas se é que ele levou apenas, digamos, prata, ou se ele não levou talvez algum tipo de mantimento. Paulo estava olhando para muito mais do que aquilo. Paulo estava pensando, Paulo estava vendo, e grato a Deus, porque ele estava vendo a igreja do Senhor Jesus Cristo cultuando a Deus. Aroma suave, sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Você que dizia que queria ter mais tempo para orar, queria mais tempo para poder ajudar em algum ministério da igreja, e você, está tendo agora tempo de fazer? Pois é, quando a quarentena encerrar-se, e assim nós esperamos, continue fazendo isso. Continue dedicando-se, continue doando-se, continue com compromisso de servir a Deus. Porque na linguagem que Paulo usa,
isso louva ao Senhor nosso Deus. Mas o que Paulo também mostra era uma das formas que ajudava Paulo a passar por aquela dificuldade. Saber que o tempo que ele havia investido em oração, em lágrimas, no estudo da palavra, na pregação da palavra, insistindo com pessoas em aconselhamento, rogando a Deus, exortando pessoas, discutindo com pessoas, tentando apaziguar situações, tudo aquilo que Paulo estava fazendo ali. E que às vezes o sofrimento vem e nos faz perder um pouco o foco do que estamos fazendo. O foco volta para o lugar. Porque Paulo sabe agradecer a Deus pelo que ele está vivendo. Paulo sabe agradecer a Deus porque ele sabe que Deus tem mantido. Usando um pouco agora a linguagem de Elias, lá no Antigo Testamento. Quando ele achava que estava sozinho, que era o único representante de Deus, o Senhor Jesus Cristo disse que há 7.000 homens ou 7.000 joelhos que não haviam se dobrado diante de Baal nem o beijado. Então, é nessa hora que o apóstolo Paulo toma força para seguir adiante, porque o sofrimento continuaria. Ou o mesmo sofrimento, ou uma nova batalha viria. Interessante isso. Mas seja qual fosse a situação em que ele iria passar, ele estava sendo orientado por Deus, alimentado por Deus, através das orações, da ajuda, do compromisso daquela igreja para com ele. Então aquilo dava força para ele continuar, porque a obra de Deus não pararia. Daí, os versículos 19 e 20 coroa todo esse agradecimento de Paulo a Deus e àquela igreja que se comprometeram com ele. Bom, então vamos lá. O sofrimento que Paulo passou é um sofrimento, ou há sofrimentos que nós todos experimentaremos. E uma maneira de nós passarmos por esse sofrimento é sabermos ser grato a Deus, não pelo que nós perdemos, mas pelo que nós temos. Não por aquilo que nós não alcançamos, mas pelo que nós temos alcançado. Então Paulo mostra como a gratidão é importante. Você hoje pode ter 3 refeições, louvado seja Deus por isso. Você tem calçado, louve a Deus por isso. Você tem um teto sobre a sua cabeça e você não está sofrendo com insolação durante o dia e agora à noite você vai ter um local quentinho para você estar dormindo? Louve a Deus por isso. Louve a Deus pelo que você tem. Isso vai te dar força para passar pela dificuldade. Então Paulo usou a linguagem bancária para mostrar que o serviço dado a Deus, Deus sempre está percebendo e Ele há de recompensar os seus servos conforme a sua graça. Paulo usou da linguagem de culto para mostrar que o que eles estavam fazendo louvava ao Senhor e por isso Paulo estava grato. Ele usou dessas 2 figuras. Agora há uma direção para um louvor mais individual, mais pessoal de Paulo por tudo que Deus tem feito através daquela igreja para a glória dele. Ele diz no versículo 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Por que ele diz isso? Por que ele está grato a Deus? Esse versículo de número 19 casa muito bem com o versículo 13. Por que Paulo podia todas as coisas naquele que o fortalecia? Porque tudo do que Paulo realmente tinha necessidade, o Senhor nunca deixara faltar. Tudo do que nós verdadeiramente necessitamos, não o que nós queremos, tá bom? E o que nós queremos muitas vezes pode ser não sofrer, nunca ter conta para pagar, ou conta atrasada, melhor dizendo, para pagar. Nós queremos todo mundo de casa com saúde. Nós queremos que nunca passemos por um acidente. Bom, nós queremos que sempre todo mundo em casa esteja bem de saúde. Mas nem sempre isso vai acontecer. Quando esses nossos planos ruírem, porque nós não temos o controle total sobre nossa vida, no que é que nós estaremos segurando? Em que nós estaremos abraçados? Quando a tempestade levar essas coisas que nós damos tanto valor, devemos estar firmes em Cristo. Devemos estar confiantes em Deus,
Porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece, porque o Senhor sempre supre aquilo que nós verdadeiramente necessitamos. O louvor de Paulo afunila-se um pouco mais num tipo de um texto que nós chamamos de doxologia, que é uma forma técnica, não técnica esvaziada de sentido. Não técnica no sentido de que Paulo estava meramente ali cumprindo o ritual, mas é uma forma carinhosa que ele também apresenta lá na carta aos Filipenses e também Judas usa para finalizar a sua carta. E você pode verificar isso. É a forma que nós encontramos com as palavras ora. Tá bom? A maneira como se introduz essa frase mostra como se Paulo tivesse assim, ele está subindo, galgando, ele está mostrando níveis de agradecimento a ele. Ele primeiramente mostra que o seu nível de agradecimento está porque aquela igreja está reconhecendo o valor que é investir em Deus, a sua vida, os seus talentos. Depois ele está grato a Deus, porque ele está vendo aquela igreja apresentando um culto verdadeiro a Deus, não mais sacrificando demais, mas agora sacrificando a sua própria vida, no sentido de que aquela igreja está se doando, está procurando sim glorificar a Deus, edificando vidas e em busca de almas perdidas. Paulo está grato a Deus, porque ele está mostrando para aqueles irmãos que eles terão suas necessidades sim supridas, da mesma forma que ele podia sim todas as coisas no que o fortalecia. E o último momento agora é como um cântico angelical, é como o mais alto nível aqui de agradecimento que Paulo pode chegar nessa carta. Ele diz: ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Isso parece tanto com os cânticos entoados lá em Apocalipse, onde mostra as pessoas com uma visão plena do que é a realidade, onde mostra o plano de Deus alcançando a sua completude, e as pessoas agora sabem que tudo que existiu, tudo que existirá, tudo que deixou de existir, só ocorre ou não ocorre debaixo da vontade de Deus e para a glória de Deus. Então Paulo está como que visualizando aqui, digamos assim, toda aquela glória expressa, e João percebeu isso no livro de Apocalipse. Então é como se uma subida de nível de agradecimento. Então no final das contas ele mostra que toda a glória é devida àquele que realmente está sendo louvado pelo que nós fazemos, pelo nosso compromisso. Então, irmãos, seja agradecido. É uma das formas que nós temos de lidar com o sofrimento. Seja agradecido, porque mostra a nossa confiança em Deus quando a nossa fé é mais testada. Seja grato a Deus, usando a frase que nós iniciamos. É mais fácil dar flores aos mortos do que aos vivos, porque nós lidamos mais com o remorso do que com a gratidão. Sejamos gratos a Deus, mesmo quando nós não entendemos o que nós estamos sofrendo ou por que estamos sofrendo. Sejamos gratos a Deus por tudo. Vamos agradecer ao Senhor. Eu te louvo, Senhor, pela oportunidade que nós temos de ler Tua Palavra e de refletir nela. Eu agradeço por tudo que nós temos passado e nos ajude, Senhor, sim, pela Tua graça e para a Tua glória, reconhecer o quanto tens feito em nossas vidas, para que assim tenhamos a verdadeira alegria, para que assim venhamos a entender realmente por que existimos e o que estamos fazendo aqui. Então, Senhor, alcança os nossos telespectadores, aqueles que estão agora acompanhando ou os que irão acompanhar posteriormente. Que o Senhor abençoe a cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Então, irmãos, fiquem atentos a avisos do nosso grupo do WhatsApp, bom? E eu vou passar agora a palavra para os nossos irmãos que vão nos abençoar com os cânticos. E após isso, Israel pode até encerrar, tá bom? Deus abençoe a todos. Boa noite, irmãos. Vamos louvar nosso Deus com o cântico Coração Fiel.
Vamos orar. Santo Deus, maravilhoso Pai, aqui em tua presença, Senhor, vamos te louvar, te agradecer, Senhor. Que esse louvor e essa palavra tenha chegado a Ti como uma abençoada, Pai. Abençoa, Pai, essa semana, para aqueles que vão trabalhar, aqueles que ficaram em casa ainda em quarentena, Pai. Que o Senhor logo, logo nos faça voltar à nossa rotina normal, Pai. Em nome de Cristo Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém.